Bom dia, amados irmãos. Eu encorajo vocês, povo de Deus, a se apegarem à palavra de Deus. Apeguem-se a essas promessas e deixem que elas animem o seu espírito. Vocês não devem ser medrosos e tímidos. Não devem se considerar indefesos e sem poder. Jesus Cristo nos deu autoridade. A autoridade para pisar no diabo e nos seus demônios. Ele nos deu autoridade para vencer todo o poder do inimigo. E então eu simplesmente quero que vocês saibam que não é da sua conta ser medroso. Como filho de Deus, não é da sua conta ser um cristão tímido. Em Tiago capítulo 1, versículos do 2 ao 4 diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. A Bíblia nos diz que devemos nos alegrar em todas as circunstâncias. E não só isso, mas devemos nos apegar ainda mais a Jesus quando estamos em aflição. Eu diria até que quanto mais profunda for a sua aflição, mais profunda deve ser a sua confiança em Jesus. Quanto mais ardentes os seus problemas parecerem ser, mais cheio do fogo de Deus você precisa estar. Se está doloroso, você deve estar em oração. Se está angustiante, você deve estar ainda mais em oração. Quanto mais rochosa a vida parecer ser, mais firme deve ser a sua fé em Jesus Cristo. Agora, é claro, colocar isso em prática não é fácil. Requer maturidade, requer fé e, definitivamente, requer o Espírito Santo. Um dos melhores conselhos que já recebi na minha vida foi: leve isso a Jesus, leve tudo a Jesus. Uma vez, passei por um momento muito sombrio na minha vida e quero agradecer ao Senhor por colocar homens e mulheres de Deus ao meu redor que me encorajaram a buscar a Jesus. Em vez de buscar uma resposta, fui encorajado a buscar a Jesus, em vez de procurar explicações. Porque veja, a tentação que todos enfrentamos quando estamos num lugar desafiador é querer saber como chegamos ali. Queremos saber por que Deus permitiu isso. E queremos saber quando Deus vai abrir um caminho de saída. Queremos racionalizar tudo e entender tudo. Mas a verdade que precisamos aceitar é que Deus não tem que se explicar. Ele não tem que se rebaixar para fazer as coisas de uma maneira que possamos entender. O Senhor tem um ponto de vista completamente diferente de todos nós. Ele vê o passado, vê o presente e vê o futuro. Ele vê os ataques do inimigo, vê as nossas fraquezas e os nossos defeitos. Ele vê os nossos corações. Deus vê muito mais do que jamais veremos. Então, não podemos esperar entender os caminhos de um Deus que tudo vê. Não podemos esperar entender os caminhos de um Deus que tudo sabe. Nós simplesmente temos que confiar que Deus é fiel. Deus é bom e é bom o tempo todo. Deus é amoroso e está no controle. Em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, diz: Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Agora, quero encorajá-lo hoje e dizer que, seja qual for o seu problema, seja qual for a aparência do seu problema, não gaste sua energia procurando respostas. Em vez disso, gaste sua energia procurando por Jesus Cristo. Não gaste sua energia procurando uma explicação ou tentando raciocinar sobre por que isso aconteceu ou por que não aconteceu. Não, em vez disso, busque a Jesus Cristo. Quando Deus pediu a Abraão que sacrificasse Isaque, Abraão não gastou sua energia implorando a Deus que não levasse seu filho. Não. O que ele fez foi confiar em Deus. Quando Paulo e Silas foram espancados, acorrentados e presos, eles não gastaram sua energia tentando descobrir como exatamente tinham se metido naquela situação. Não, eles buscaram ao Senhor, e então
estou falando com você agora mesmo. Se você está num lugar difícil, o que você deve fazer é confiar no Senhor. Leve seus problemas a Jesus. Porque se você tentar lidar com as coisas com a sua própria força, vai descobrir que é impossível vencer. Você não é forte o suficiente para viver esta vida com a sua própria força. Você não é sábio o suficiente para sobreviver a esta vida com a sua própria sabedoria. Você precisa de Jesus Cristo. Todos nós precisamos dele. E porque você precisa de Jesus Cristo, concentre-se nele, em vez de no problema. Concentre-se em Jesus em vez daquela montanha que está diante de você. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 dizem: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Para que você realmente aprecie a bondade de Deus, você precisa não se apoiar no seu próprio entendimento, mas confiar no Senhor de todo o seu coração. Então, querido ouvinte, aconteça o que acontecer, não se apoie no seu próprio entendimento. Continue crendo em Jesus Cristo. Aconteça o que acontecer, permaneça ancorado no Deus que é bom o tempo todo. E então, agora que estamos prestes a nos preparar para orar, meu querido amigo, quero que você pare um momento e, mesmo que precise declarar isso de um lugar difícil, quero que você grave no seu espírito que Deus é bom o tempo todo. E se por acaso você não conseguir fazer essa declaração, então, ao nos aproximarmos de Deus em oração, peça ao Espírito Santo para ajudá-lo a ver as coisas de uma perspectiva diferente. Peça ao Espírito Santo para guiá-lo e conduzi-lo ao lugar da verdade de que Deus realmente é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Eu creio que Deus se agrada quando confiamos nele a tal ponto que podemos dizer: seja o que for que me aguarda no futuro, eu vou enfrentá-lo com Jesus. Seja o que for que vier contra mim, estarei protegido por Jesus. E aqui está a coisa sobre fé e confiança no Senhor. Muitas vezes você terá que andar com Deus sem saber. Na verdade, a fé pode ser resumida da seguinte maneira: fé é fazer a sua parte, que é confiar em Deus para fazer a parte dele. A sua parte é crer. Isso é tudo o que você precisa fazer. E então você deixa Deus fazer a parte dele. A sua parte é se firmar na palavra de Deus. A palavra dele diz que nada é impossível para Deus. Deixe-me perguntar: você está fazendo a sua parte? Você está crendo e se firmando na palavra de Deus? Fé não é necessariamente algo tangível. Não é algo que você possa colocar as mãos e controlar. Fé é a certeza da esperança e a prova das coisas que não se veem. Isso significa para mim que se você pode ver, não é fé. Se você pode explicar ou controlar, não é fé. Muitos de nós tentamos orquestrar e controlar tudo em nossas vidas, até que um dia nos deparamos com coisas que estão fora do nosso controle. E a verdade é que as coisas mais importantes da vida estão fora do nosso controle. Você pode se exercitar e fazer dieta o quanto quiser, mas a doença ainda pode bater à sua porta. Podemos construir edifícios e estruturas magníficas, mas ainda assim temos que nos curvar diante do poder de um tornado, um furacão ou um terremoto. Essas coisas nos lembram que não estamos no controle. Mas eu quero que você entenda que é em momentos como estes, quando nos sentimos fora de controle, que somos lembrados do propósito da fé. A fé nos permite estar confortavelmente fora de controle. Mesmo que não possamos controlar coisas como doenças, a natureza ou a morte, temos fé de que Deus tem um plano e que Deus terá a última palavra. E então, ao nos aproximarmos do trono da graça, peçamos a Deus que nos ajude a entrar num espaço onde estejamos confortáveis sem saber. Peça a Ele que nos leve a um lugar onde possamos ficar confortáveis, não porque tenhamos todas as respostas, mas porque sabemos quem é a nossa resposta. O nome dele é Jesus. Agora, vamos orar. Ei Jesus, com todo o meu coração e alma, declaro que preciso de Ti. Preciso da Tua misericórdia, preciso da Tua força, preciso do Teu favor e da Tua graça. Preciso de Ti, Senhor, porque a Tua palavra em Salmo capítulo 40, versículos do 1 ao 3,
diz: Esperei pacientemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito. Tirou-me de um poço de destruição, de um atoleiro profundo. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. De fato, Deus, eu espero pacientemente por ti. Só tu podes colocar os meus pés em terreno firme e estabelecer o meu caminho. E por isso, Senhor, agora mesmo eu te louvo. Lanço sobre ti as minhas cargas, porque nesta vida reconheço que preciso da tua força, Senhor Jesus. Preciso da tua graça e da tua misericórdia, porque existem alguns problemas e algumas dificuldades que não posso superar sozinho. Preciso da tua força. Preciso da tua misericórdia. Senhor, peço que estejas comigo nos momentos de dificuldade. Oro para que estejas comigo sempre. Em Salmo capítulo 73, versículos do 23 ao 26. Entretanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu senão tu? E não há nada na terra que eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. Eu te louvo, Senhor, pela tua fidelidade. Oro para que o Espírito Santo acenda um fogo justo e santo na minha vida. Espírito Santo, ajuda-me a ser diligente na minha caminhada com Cristo. Ajuda-me a nunca ser mediano na minha vida de oração. Ajuda-me a ser vigilante e alerta no Espírito, porque o inimigo está aí como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Protege-me, Pai. Oro para que eu não seja consumido por pensamentos de medo, ansiedade ou preocupação. Oro para que a minha mente esteja voltada para as coisas lá do alto, para as coisas celestiais, e não para as coisas desta terra. Senhor Jesus, faze de mim um crente que arde em chamas por ti. Quero arder com uma paixão pura e santa. Remove tudo o que possa tentar me impedir de um caminhar mais próximo de Deus. A tua palavra em Salmos 121, 1 e 2 diz: Levanto os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olho para ti, Senhor Jesus. Então, Deus, por favor, ajuda-me a vencer a adversidade. Eu sei que a força para eu conquistar qualquer coisa vem de ti, Rei Jesus. Por isso me firmarei na tua palavra para sempre. Pai, oro para que a minha vida nunca seja uma vida dominada pelo medo. Oro para viver uma vida cheia de fé, uma vida guiada pelo Espírito Santo. Senhor, aceito que não posso ver o futuro em sua totalidade. Tu és aquele que vê tudo e que sabe tudo, e por essa razão, eu me rendo ao teu plano para a minha vida. Eu sei e confio que estás sempre trabalhando nos bastidores para que todas as coisas cooperem para o meu bem. Oro e declaro como em Romanos capítulo 8, versículos do 31 ao 34. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Jesus Cristo é quem morreu, e mais, quem ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Deus, eu te agradeço pela tua preciosa palavra, e eu te agradeço por ouvires a minha oração. Em nome de Jesus eu oro, amém. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. A tua palavra em Salmo capítulo 40, versículo do 1 ao 3 diz: Esperei pacientemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito. Tirou-me de um poço de destruição, de um atoleiro profundo, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca,
um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e colocarão a sua confiança no Senhor. Salmo capítulo 73, versículos do 23 ao 26. Entretanto, estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu senão tu? E não há nada na terra que eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. Se esta oração tocou o seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com um amigo, familiar ou com alguém que esteja passando por um momento difícil. Permita que a graça de Jesus Cristo transborde na vida de todos os que ouvirem esta palavra e sintam o consolo, a força e a paz que só vem do Senhor. E não pare por aqui. Inscreva-se no canal e ative o sininho para que você possa acompanhar cada palavra diretamente de Deus para a sua vida. Não perca nenhuma das mensagens, porque a próxima pode ser exatamente a resposta definitiva que você tanto aguarda. Agradecemos por estar conosco e desejamos a você uma excelente manhã na presença do Senhor. Que o seu dia seja repleto da paz que excede todo entendimento.